Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Rapaziada, nós estamos iniciando aqui o nosso programa Ginga Esportiva, onde nós vamos estar falando aí dos campeonatos brasileiro, campeonato mundial que vai se iniciar, futebol feminino, a Copa do Mundo que já se iniciou na madrugada de hoje. Nós vamos estar aí batendo papo, eu e meu amigo William Veras. E ontem à noite prosseguiu aí o Campeonato Brasileiro da Série B, série em que está o nosso representante Sampaio Corrêa, e infelizmente ficamos frustrados com o que vimos. O Sampaio Corrêa a gente vinha cobrando só a questão da finalização, mas o Sampaio vinha criando, vinha procurando, dando trabalho para todo, mesmo as derrotas que o Sampaio teve fora de casa, foi dando trabalho para o time adversário. Nós temos o exemplo do Guarani de Campinas, o time do Sampaio deu trabalho, perdeu, mas merecia, todo mundo, foi injusto o resultado, era no mínimo um empate. Mas ontem, infelizmente, Sampaio jogando contra o Avaí, o último colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, o Avaí estava com 74 dias, meu amigo Veras, que não tinha uma vitória. Estava com 4 jogos que não marcava gol. A pior defesa, o pior ataque. Lógico que a gente respeita as tradições do Avaí, é um time forte, cascudo, um time que disputou recentemente a primeira divisão, mas no momento, os momentos são diferentes. Os momentos que está vivendo o Avaí e estava vivendo o Sampaio. Então, o que nos deixou frustrados? Foi o péssimo desempenho do Sampaio Corrêa. Jogou mal. Se tivesse perdido, mas jogando bem, jogou mal. E aí a gente fica preocupado com essas contratações do Sampaio que vieram para reforçar. E aí o Sampaio vinha mantendo uma base, e essa base vinha jogando, aquele meio do campo, com Neto Paraíba, Marcinho, John Douglas, e vinha funcionando. O ataque do Sampaio que era o problema. E aí o Sampaio contratou Emerson Carioca, não resolveu. E ontem estreou o Samuel na lateral direita. Também não vi muita coisa, mas o Samuel estreou. A gente precisa também ver esse jogador mais tempo em campo, com mais minutagem, que a gente chama, né? Sim. Com mais minutagem. A gente tem. Agora o Emerson Carioca, já segundo jogo, não acrescentou nada. Outra, para mim, decepção foi o Robinho. O Robinho é conhecido. O Robinho é um jogador rodado, até no futebol do exterior. O Robinho fez uma jogada em 90 minutos. É pouco, meu amigo. Reforço. Se vir para reforçar, né, era para ter mostrado mais. Sim. E aí o que estão demonstrando dentro de campo é que os reforços que o Sampaio trouxe, infelizmente, tem vários ainda para estrear. Mas os que já estrearam não jogaram nem igual os jogadores que estavam aqui. E outra coisa, não gosto de estar falando para derrubar técnico, mas o Márcio Fernandes, ele tem falhado, amigo William, e torcedores que estão nos assistindo. O Márcio Fernandes tem falhado. Ele tem falhado nas mexidas que ele faz no Sampaio Corrêa. Tem treinador que escala o time muito bem, mas na hora de mexer é um desastre. Tem outros que já não escala bem, mas na hora de mexer ele sabe, enxerga bem o jogo e faz as mexidas corretas, surte o efeito. Então o que aconteceu ontem? Sampaio péssimo, improdutivo, um time sem a menor criatividade no meio de campo, um time totalmente decepcionante foi a atuação de Sampaio ontem. Mas no primeiro tempo, ele tomou um gol aos 12 minutos. Cedo, né? Cedo, o cara fez o gol de canela. De canela. Meu amigo, nós comentamos lá na Rádio Voz do Horizonte, onde nós temos um programa de segunda a sexta, das 13 às 14 horas, que é o Voz Esportiva, na Rádio Voz do Horizonte, rádio digital. Você é convidado a se conectar todos os dias nesse horário para ouvir nossos comentários, nossas notícias, lá que nós falamos de todos os esportes. E aí nós comentamos lá na rádio essa questão desse jogo contra o Avaí. Era um jogo muito perigoso. Um jogo perigoso, mas que o Sampaio tinha que entrar com a defesa
o sistema de marcação. Até um ouvinte me ligou falando que ele concordava comigo, porque o sistema de marcação, quando você fala, é o quê? Recuar um bando de jogador, a zaga para cima do goleiro e ficar levando sufoco. Não, não é assim. O sistema de marcação hoje num clube de futebol, ele começa com o centroavante marcando a saída de bola, os atacantes, aí vem o meio-campo. O meio-campo povoado, próximo aqui da defesa e tira os espaços. Porque, como a gente sabe, esses times, mesmo estando na lanterna, o Avaí, ele tem sempre um jogador que desequilibra. E lá tem um jogador, um canhotinho, camisa 10, Rafael Gava. Fez a diferença. Ele e o outro jogador lá chamado Filipinho, que inclusive o Filipinho é era amigos, estava lá naquele incidente horrível, aquela catástrofe lá do Flamengo, do Ninho do Urubu. Joga muita bola o garoto. Gostei demais. Pô, os caras que desequilibraram. Filipinho e Gava. Meu amigo, Veras, o que você acha? Você levar um gol de lateral. O gol que o Sampaio levou, o cara bateu o lateral. O cara que recebeu, meteu de primeira. Porque tinha uma brecha entre o lateral pivô e a zaga lá do Sampaio, o miolo de zaga, Gustavo e Joécio. Que talvez não fosse eles, tinha que ser o volante para fechar. O cara tocou de primeira, irmão, num espaço, tá, o cara entrou. Vamos aí para o parte. Boa tarde a todos que acompanham aí o Ginga Esportiva, né, aqui pelo canal aqui do nosso companheiro Antônio Cardoso, também aos ouvintes lá da Voz Esportiva, lá da Rádio Voz do Horizonte. Sim, da Rádio Voz do Horizonte. Vamos por parte. Esse jogo, existem alguns fatores que a gente pode analisar do seguinte. O treinador conhece bem o Sampaio, né? Conhece. Já tinha enfrentado. Já tem tempo. Isso. Já tinha enfrentado recentemente. Sim, o Barroca, o treinador do Avaí. Sim, sim. Então, veja bem, esse é um ponto. O outro ponto era a necessidade de vitória também do Avaí. Sim. Né? Muito cobrado. A necessidade de vitória e essa, vamos dizer assim, essa vantagem, essa possibilidade de vantagem do treinador já conhecer o Sampaio. E o Sampaio precisando se afastar da zona de rebaixamento. O Avaí precisando sair da zona de rebaixamento. O Sampaio com reforços. Né? O Avaí com 70 e poucos dias sem ganhar, né? Sem fazer gol. 4 jogos sem fazer gol, 74 sem vitória. Olha aí. É muito tempo. Quase 3 meses. Aí pode ter pesado, pode ter sido algo que favoreceu até no desempenho dos times, né? No caso do Avaí, foi favorável. Esse conhecimento e esse empenho baseado no conhecimento que o treinador tinha do posicionamento, da postura do próprio Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa, sabendo de tudo isso, acho que não teve os cuidados necessários no seu esquema tático, no próprio desempenho dos jogadores, sabendo de tudo isso, porque os times se estudam. Né? Os times se estudam, sabem de suas fraquezas, de suas virtudes. Das suas virtudes também. Eu acho que aí, por isso que eu gosto de pensar o seguinte, que todo jogo para mim é uma decisão. Tem que se jogar. Principalmente ponto corrido. Isso. No caso desse daí, então, uma vitória você pode subir ou você pode se atolar. Com certeza, com certeza. Agora, o caldo já derramou, né? E não se pode mais pensar em derrota, Sampaio Corrêa. Não pode. E vai enfrentar simplesmente o Sport. Olha aí. Fora de casa. Um timaço. Não, aqui. Aqui? No Castelão. Bom, mas aí vem o peso da necessidade, da obrigação de vencer. E tem mais outra. Viu? Sampaio, veja só. Rapaz, quando a maré tá... O pessoal diz assim, que a maré tá ruim, o urubu de baixo tá de cima. Verdade. Preste bem atenção. O Sampaio está agora, nesse momento, lá em Florianópolis, ainda, em questão de voo. O Sampaio vai chegar aqui à noite, gente. Esses atletas precisam pelo menos de uma manhã, de um folga com a família. Amanhã, simplesmente, é sexta-feira. Esses jogadores vão pegar esse dia... O jogo é no sábado? O jogo é no domingo, mas vão pegar esse dia de descanso, só vai ter o sábado. E aí o treinador vai ter que fazer uma conversa. Porque não dá para esses caras... Não tem condição do time treinar fortemente, se o jogo já é domingo. Então, tudo isso conspira contra. Agora, eu estou de olho, já estou, para mim, está terminando o crédito do Márcio Fernandes pelo seguinte: veja o que aconteceu. Você sabe, você acompanhou
nós ainda estávamos juntos lá no programa Jornal do Voz dos Outros, quando eu falava ainda isso. O Maurício, o jogador maranhense, cobrava muita titularidade do Maurício, jogador aqui de Tutóia, um garoto novo, tal, jogava improvisado de lateral direito, o Maurício entrou, Márcio Fernandes, parabéns, enxergou isso, botou o rapaz de titular. Maurício, um dos pontos fortes, o volante Maurício, maranhense. O que acontece? Maurício não estava bem ontem, como todo o time do Sampaio. Maurício deu uns passos errados que quase comprometia, mas o Maurício ali, por volta dos 28 minutos a 30, Maurício entrou no jogo. E a situação que o Sampaio criou, que tem até uma entrevista do Marcinho dizendo que o Sampaio desperdiçou o gol, foi só essa. 2 chances só. Uma que o Robinho chutou para fora, toda a jogada do Maurício apoiando, porque quando o volante chega, é mais um homem que chega para atacar. Atacar, mas o atacante. Aí o que acontece? Maurício jogou bem esses 15 minutos finais. Sampaio deu um pouco de calor ali, com a bola dominada. Chance mesmo de gol foi essa do Robinho para fora e outra que o goleiro defendeu lá, mas sem a menor... assim, criou, mas na hora de finalizar não foi com muito perigo. Aí o que acontece? Segundo tempo, quem o Márcio Fernandes tira? Maurício. Deixou o outro volante, John Douglas, que estava mal. É bom jogador também. Vinha jogando bem, mas estava pior do que Maurício. Quantas estreias teve no Sampaio? Olha, o Sampaio tem várias contratações. Eu digo nesse jogo. Nesse jogo estreou o lateral direito. E estreou e voltou a jogar o atacante lá, o Emerson Carioca. Sim, mas entrou jogando Samuel. Não, todos eles entraram depois. Né? Mas quando esses atletas entraram, piorou o que já era ruim. Pois é, é aí que eu queria chegar. Essa a nossa preocupação, gente. A nossa preocupação é que está piorando o que já não está bem. É essa a preocupação do torcedor maranhense. Estou falando aqui em nome de torcedor maranhense. Eu fui cobrado por um amigo nosso, você sabe até quem é, dizendo que tu é boliviano e tal. Não, todos meus amigos sabem quem é meu time de coração. Agora, quando eu estou, sempre tive isso comigo, quando tem 2, 3 times aqui defendendo o estado do Maranhão, eu sou torcedor daquele time. Então eu torço pelo Sampaio, torço pelo Maranhão, eu torcia pelo Cordinho que está fora. Dentro desses 3 tem meu time do coração, mas eu não posso falar aqui como torcedor. Eu tenho que falar como uma pessoa que está comentando o que está acontecendo. A gente não pode, porque aí o seu comentário não vai ser um comentário fundamental. Tem que ser imparcial também. Né? Exatamente, vai ser um comentário de coração. E é por isso que eu estou falando, não é criticando. É porque nós temos preocupação, o Sampaio está a 2 pontos o torcedor. Aquela gordura que era de 7 pontos, ela está em 2 pontos. Para quem? Para o time que está na zona de rebaixamento, o primeiro, na saída, a 17ª posição, que é o Chapecoense. Tem mais um adeno. O Chapecoense tem 2 pontos a menos do que o Sampaio, tem 18 pontos, o Sampaio tem 20, mas o Chapecoense tem um jogo a menos. Claro que esse jogo, ninguém vai garantir que o Chapecoense vai ganhar, mas se ganhar, já fica na frente do Sampaio. Já troca de posição. E entre eles tem o Botafogo também, tem o... deixa eu ver quem é que tá. O Tombense, tá no meio deles 2. É o primeiro time fora da... Então estão esses 3 times brigando por esse... um querendo sair e os outros 2 na porta para entrar. Então isso é preocupante, mas a gente tem que torcer, o torcedor... Agora, o Márcio Fernandes, ele tem que entender, o técnico Márcio Fernandes, que ele é um funcionário do Sampaio Corrêa, porque não se admite, hoje nós ouvimos em todos os órgãos de imprensa e redes sociais, o torcedor se manifestando. O Márcio Fernandes deixou, por questão, a informação que se tem é que o Márcio Fernandes deixou o Matheus Martins por questão de opção. Hoje eu não vejo nenhum atacante tirando o Pimentinha melhor do que Matheus Martins. Ele estava contundido, mas já está bem. O DM entregou ele, já fez até jogou, já entrou no jogo e simplesmente o cara não levou. O técnico do Sampaio não levou. Como se você vai para uma guerra dessa? Um jogo importante, né? Importantíssimo. É um jogador veloz, de lado do campo, habilidoso, chuta forte de fora da área. Jogador que se precisa para um jogo desse. Como que você vai fazer uma coisa dessa? Abdicar de um jogador desse? Porque a explicação que nós temos é que foi por opção. E quando é por opção, o cara simplesmente não vou precisar de ti nesse jogo. O Pimentinha foi liberado, mas o Pimentinha, como um acordo,
É aquele projeto que o Sampaio tem de Pimentinha joga 2 jogos, 3, tem que ficar recuperando. Pimentinha vai fazer 36 anos, amigo. E o jogo de Pimentinha, qual é? Aquele jogo intenso, em alta velocidade, aquele desgasta. O cara perde muitos quilos de peso no jogo daquele. Então o Pimentinha se entende. Agora deixar Matheus Martins, não dá para entender. Então o Sampaio agora vai pegar o Sport perdeu em casa, William. Aí lá vem outro. Mordido. Lá vem outro. Só que o campeonato do Sport é outro. O campeonato do Sport é com Vila Nova, é com Criciúma, que estão brigando lá pelo G4. E o campeonato, no momento do Sampaio, é brigando com esse daqui do rabo da fila. Se o Sampaio tivesse vencido, estava bem confortável. Bem confortável, jogo, né? Não estava nem aí para essa questão aí. Agora dobrou a responsabilidade, é o peso. Esse jogo de domingo é fechando o primeiro turno. Isso aí mexe até com o psicológico do jogador. Mexe. Pressão, porque e aí, uma pressão ao dobro, né? Se o Sampaio terminar esse primeiro turno na zona de rebaixamento, aí entra aquela pressão para o segundo turno, aquela loucura e tal. A gente sabe que futebol é futebol e o Sampaio tem condição perfeitamente de vencer o Sport aqui. Agora, com outra postura. O Sampaio apresentou um futebol limitadíssimo. Seu Marcinho não jogou nada, seu Ferreira não jogou nada, o time do Sampaio todo não jogou nada. Para você ter uma ideia, um dos pontos exponenciais do time do Sampaio Corrêa chama-se Luiz Daniel, o goleiro. Tomou um peru. Mas mesmo assim, considero que ainda foi um grande jogador. Salvou lá uns 2 gols. Passou por baixo a bola, não? A bola foi fraca e eu não sei o que aconteceu. Ele pulou atrasado, a bola passou por debaixo dele. A bola fraca, o cara caído, pegou com a ponta do pé o segundo gol com 2 minutos do segundo tempo, que acabou de derrotar o Sampaio. Esse segundo gol no início do segundo tempo, que a gente esperava uma reação. Agora, meus amigos, torcedores, eu estou falando uma coisa que vocês viram, vocês estão assistindo. Não é eu que estou falando. Então, vocês que assistiram o jogo do Sampaio ontem, gente, Eloy joga melhor do que qualquer um daqueles que estavam jogando ontem, porque esse treinador não coloca Eloy. Eloy, o ano passado, Eloy jogava, não estava mais titular, porque Eloy já tem não é mais nenhuma certa idade, mas Eloy é um jogador técnico. É um jogador técnico experiente, o cara não bota. O cidadão, Márcio Fernandes, não bota o Eloy. Seu Márcio, Eloy é um jogador que já está há muito tempo aí no Sampaio Corrêa, a gente sabe da capacidade técnica dele. Eloy não é mais o mesmo, mas o Sampaio está numa draga tão grande que Eloy ontem para mim era importante. Naquele jogo que o Sampaio estava limitado. Marcinho não conseguia fazer nada, que é o grande craque do time. O time não tinha criatividade nenhuma. Aí não chega, irmão. Um jogo, olha... Eu vou falar um negócio... pelo menos Eloy é importante demais. Demais, para criar. Essas ligações. Já que ele entrou com 3 volantes, quando ele tirou um, botava Eloy. Perfeito. Aí o que ele fez? Ele botou Vinícius Alves, que abriu meio campo do Sampaio. Meu amigo, torcedor e meu amigo Veras, eu nunca vi todo esse jogo do Sampaio, a facilidade que estava para se entrar na zaga do Sampaio. Ontem estava tudo errado. Gosto do miolo de zaga do Sampaio. Gustavo Henrique, bom zagueiro. Joécio, bom zagueiro. Era a questão de como o time estava taticamente dentro do campo. Tinha buraco para tudo quanto era lado. Não estava existindo aquele compactação que tem que ter num time de futebol. Porque se você joga fechadinho, meu amigo, tu pode até não criar nenhuma situação, mas teu adversário não cria também. Tava fácil. E a gente lembrando que estava se jogando com lanterna do campeonato, cara. É difícil. Mas é isso aí. Vamos torcer aí pro Sampaio. O Sampaio dá a volta por cima. O Sampaio já saiu de situações como essa. Agora é preocupante porque a gente... Olha, gente, quando você assiste um jogo, o time foi derrotado, mas que o time jogou bem, você tem esperança. Mas do jeito que o time jogou ontem, sem mentira nenhuma, com aquele futebol, não é o que eu torço e o que eu quero. É a realidade de ontem. Aliás, das últimas partidas, o Sampaio jogou bem, fez um grande jogo, a última vez, no primeiro tempo contra o Ceará Sporting. De lá para cá, mesmo com essas vitórias, o Sampaio não jogou bem. Ganhou, que é importante também. Venceu, mas não convenceu. Mas não convenceu. Agora, contra o Ceará, no primeiro que era para ter enfiado uns 4-0 no Ceará. Naquele dia, na primeira, o Sampaio foi dono do jogo. O Ceará não viu a cor da bola. Mas de lá para cá, então, o Sampaio tem que melhorar muito. Melhorar para poder
reverter essa situação e conquistar esses 3 pontos. Olha, a preocupação agora, o torcedor do boliviano, estou dizendo, eu estou inventando, ouvi hoje de vários torcedores, eles querem, tomando como base o atual momento, eles já querem de premiação, de presente, no centenário do Sampaio, a permanência do Sampaio na Série B. É que eu vinha falando. Eles já querem isso. Torcer pelo menos para não cair. Para não cair, porque a coisa não está fácil, não está fácil. Eu não estou aqui... E cada vez mais se aproxima o rebaixamento, né? Desse jeito aí. Desse jeito. Olha, eu não estou aqui criticando a diretoria do Sampaio, que eu tiro o chapéu para a diretoria do Sampaio. Tiver o esforço, né? Se esforçando, tentando acertar dentro da medida possível, mas não está dando certo. Mas pode ser que encaixe. Ele tem lá um zagueiro para estrear, que diz que é muito bom, Rafael. É um zagueiro lá, esqueci o nome agora, mas parece que é Rafael. Veio de fora, já jogou vários times, sempre fez bons trabalhos nos times que ele jogou. Vem com o nome. Tá lá, mas a zaga do Sampaio vinha bem. Ontem que foi, apesar do menino lá, não sei se o senhor conhece, aquele careca lá, o Gabriel Furtado. Gabriel Furtado faz muita falta, é um jogador muito rigoroso. Mas se te for analisar, jogou com muito desfalque o Sampaio. Mas são peças importantes. Pimentinha é insubstituível. Eloy que não, mas Eloy não entrou porque o técnico... Sim, mas aí é isso que eu quero chegar. O treinador tem que saber a importância daquele jogador para aquela partida. Exatamente. Se não joga nos 2 tempos, joga um tempo. Exatamente. Agora o que não pode E não levar Matheus Martins. Pois é. Então, isso aí também compromete todo o processo. Aí ele leva Vinícius Alves, que a torcida pega no pé. Poxa, ele é um profissional, é um cara que merece todo o respeito. Mas, meu amigo, ele é aquele jogador voluntarioso, que corre atrás, tá, mas na hora que chega na cara do gol para criar alguma coisa, não tem. Mas aí é culpa dele? Não é culpa dele. Ele é importante para alguns jogos, mesmo para aquele jogo de ontem. Aquele jogo de ontem ele tinha que ser um cara rápido, habilidoso, que o Sampaio saísse na velocidade para tentar chegar. O Sampaio não ameaçou no segundo tempo. Gente, não ameaçou. Não ameaçou, as alterações não surtiram efeito. Não surtiram efeito. Praticou um futebol limitadíssimo. O futebol que o Sampaio apresentou ontem é de time de rebaixamento. Claro que tem tempo. Eu acredito e torço para que a diretoria, para que o senhor Márcio Fernandes consiga enxergar, consiga olhar que ele não pode deixar desprezar jogadores importantes como Matheus Martins e Eloy. Preparar direitinho, viu? Porque o esporte vem mordido. Preparar direitinho para que o time do esporte é muito bom. Para não ser um vexame dentro de casa. Viu? E o esporte, gente, perdeu em casa por Vitória, mas foi uma pressão maior do mundo que o esporte deu assistir. Terminou o jogo do Sampaio, eu fui para lá. O esporte bombardeando o Vitória. Não conseguiu, até no finalzinho do jogo. O esporte tentando. O esporte não é um time fácil. Mas o Sampaio tem condição de ganhar, se jogar bem. Tem que manter a postura, né? A personalidade, tem que ir para cima, saber da importância do resultado, da importância de finalizar e de se defender. Com certeza. Às vezes o jogador tem hora que ele viaja. Você lembra do jogo da decisão foi do Maranhense, né? Sim. O pessoal já comemorando lá. Sim. É um exemplo maior. O pessoal já comemorando. Faltando um minuto para terminar, o Maranhão. O Zé Augusto foi lá, meninos, 2, virou. Então é assim. Empatou e foi para os pênaltis e venceu. Exatamente. Só acaba depois que apita. Só. Esse negócio aí. Exatamente. Então tem que encarar cada partida como se fosse uma final. Para poder subir. Porque se não encarar desse jeito, atenção. Mais 3 pontos ele entra no. Zona de rebaixamento. Aí é complicado para sair. Quando entra. Nós estamos lá com o ABC. Porque agora não tem nenhum jogo fácil. ABC. Gente, o ABC é time de investimento aqui do Nordeste. O ABC é time que tem uma estrutura. O ABC está lá em último lugar, perdeu ontem de novo. Tem 11 pontos, meu amigo. Tá todo mundo doido para sair de lá. Todo mundo doido para sair de Sampaio, vacilando para entrar. Sampaio estava longe. Sacudir. Vamos agora falar do MAC. Maranhão. MAC é uma situação diferente, porém também que dor de cabeça. Dor de cabeça do nosso amigo José Augusto. Mas temos certeza que o Zé, com a comissão dele, vai achar uma alternativa. O Maranhão tem 6 jogadores que não pode jogar.
porque tem 2 cartões. Aí é um risco. Eu volto a falar que nós falamos na nossa na nossa live. Nós fizemos na terça-feira, não foi? Isso, foi terça. O Maranhão, gente, está igual aquele time que vai disputar penalidade máxima. Aconteceu isso aí na seleção brasileira na Copa do Mundo, se lembra? Que você pega o melhor jogador, aí chega e diz assim, não, Vai bater por último. vai bater por último, porque é decisivo e tal. Aí os outros vão perder no mesmo. O outro não chega nem a bater. Não chegou a bater. Meu amigo, você tem que botar. Se for a pressão tá grande, bota ele para bater o primeiro. Bota para bater o primeiro. De melhor, bota logo. Bota logo para garantir. Aí o Maranhão, claro que tá tranquilo, graças a Deus está classificado, sem problema nenhum. É só questão da vantagem, porque o primeiro e o segundo colocado do grupo tem a vantagem do mata-mata de fazer o segundo jogo em casa. Claro que isso daí não dá a garantia do time se classificar, William. Porque às vezes o time vai lá jogar fora o primeiro jogo, pega 4. Quando chega aqui é difícil para fazer 5. Mas a tendência é que o time consegue um empate lá, vem aqui para dentro de casa, a torcida em cima, a pressão, classifica. Então essa é a tendência. Falar em torcida, né? Pela campanha do Maranhão, né? A torcida poderia estar apoiando um pouquinho mais, né? Eu acredito que tem... Não é só esse povo que tem aparecido no estádio, não. Olha, né? Na verdade... O Maranhão está fazendo uma... Olha, vamos analisar desde da segundona para cá. Torcida do Maranhão torcida do Maranhão não tem, e do Sampaio também. Porque, na verdade... Você acredita no acesso do Maranhão? Acredito. Pois é. Está na hora da torcida também. Não é fácil. Não é fácil, porque vem muito time pesado agora aí pela frente. Muito. Mas o Maranhão tem aquele... O principal reforço do Maranhão foi ter ficado com aquele time base, com aqueles garotos, um time muito entrosado. É um time muito bom. O Maranhão teve uns problemas preocupantes, mas são problemas que o Zé, com o preparador físico, pode estar resolvendo isso. Foi o Maranhão cair de produção no segundo tempo aí nesses últimos jogos. Caiu muito, porque o Maranhão é aquele time que fica em cima, atacando, marcando em cima, é um time intenso. O time do Maranhão em alta velocidade, até pela juventude dos garotos. Garoto bom de bola, o Maranhão tem. Porém, o Maranhão precisa de reforço. Mas Antônio Cardoso, está dizendo que o time é bom. Não, precisa por quê? Porque o Maranhão vai entrar na competição agora, segunda fase, são 2 jogos, gente. Se de repente um garoto desse machucou, ou não, tem que estar com um time forte, ali ver quais são as peças de reposição. Exatamente. O Maranhão tem, mas não tem algumas posições, como a lateral esquerda. Nós vamos já falar. Esses 6 desfalques que o Maranhão tem, esses 6 jogadores que estão pendurados, qual é a regra, o regulamento dos campeonatos da CBF? O jogador que tiver pendurado com 2 cartões e ele não tomar o 3º cartão, ele vai para o mata-mata zerado. Se ele tem 2 cartões e tomar o 3º nesse último jogo da rodada, para fechar o grupo, ele está automaticamente suspenso no primeiro jogo do mata-mata. Então, o treinador tem que... Aí que chega lá na comparação da batida de pênalti. Tu vai chegar, não bota o jogador, e aí o time não se classifica no segundo lugar. Porque na hora que perde um pênalti, contamina os outros. Contamina os outros. Então é a mesma coisa da situação do MAC. Não bota os jogadores para jogar, não vamos botar, não bota. Aí o time vai, não segura a segunda colocação, aí vai jogar o jogo fora. Mas aí tu corre o risco de perder o jogador. E aí? Adiantou ter a vantagem de jogar aqui se os principais jogadores não vão jogar? E aí já vem com o resultado ruim. Então é uma situação difícil. Mas olha, o Zé Augusto, ele tem peça. A gente precisa saber se esses garotos vão... Mas olha, o Zé Augusto tem 6 jogadores. Franklin, além de estar pendurado com 2 cartões, abriu a virilha. Está fora, foi feito um exame e foi constatado que ele precisa de no mínimo 15 dias para se recuperar. Já é preocupação até para o mata-mata, mas talvez tenha aí uma semana de mais para poder começar. Sim. E para o lugar dele, tem um garoto aí que Zé Augusto, junto com a diretoria, contrataram, foi muito importante, é o jogador Guilherme, jogou o Campeonato Maranhão, bom jogador do IAP, entrou num jogo agora
que o Frank se machucou, jogou muito bem, não sofreu solução de continuidade. O lateral Frank é um bom jogador, mas o Guilherme substituiu ele à altura. Acredito que o Guilherme vai substituir ele nesse jogo lá contra o Atlético Cearense, tranquilamente, sem problema. Aí vem o zagueirão Leone, zagueirão importantíssimo, tem também, mas por lugar do Leone tem outro jogador que também foi contratado e já jogou agora pelo campeonato, e jogou bem, Gustavo, também do IAP, trabalhou com o Zé Augusto, jogou muito bem. Então essas duas peças para mim é sem problema. E tem o Fernando, que era titular antes de se machucar. Leone estava machucado, que era titular o Fernando. Aí Fernando machucou, Leone machucou. Aí entrou o Gustavo. Gustavo entrou. Então tem essa peça bem aí, tem a altura. Tanto o Fernando como o Gustavo pode substituir o Leone. Só que o Fernando tá vindo de contusão. Então o Gustavo jogou essa última partida aí no lugar o Maicon estava machucado, ele entrou, jogou muito bem o Gustavo. Então não tem problema a lateral direita e o meio-olho da zaga. Agora a preocupação é a lateral esquerda, que é aquela posição que o Maranhão tem que ter alguém, que é o garoto Gabriel Fontes, jogador muito regular, apoia bem, marca bem, e o Maranhão não tem. Então o Maranhão vai improvisar. Aí tem outro jogador que podia fazer, porque ele já fez isso, ele é canhoto, joga bem de lateral esquerdo também, que é o Ronald, jogador que está emprestado do Moto, bom jogador, joga lá na frente. O Ronald, ele está na direita, mas ele é canhoto, ele joga na esquerda e jogava aqui na lateral, só que o Ronald tem 2 cartões também. Mas o Ronald joga na direita, joga na esquerda, ele não chuta com as 2 pernas não, chuta não, mas sabe chutar com os 2 pés, usa os 2 pés. Sim. Mas o Ronald não vai jogar, e já é uma preocupação. Está suspenso. Tem 2 cartões, não tá, ele pode jogar, mas só que o Maranhão pode perder ele, e é um jogador importante. Isso. Aí o Zé Augusto tem a possibilidade mas aí a decisão do treinador, né? Também, do treinador. Mas aí ele pode usar um zagueiro, o próprio Fernando, de lateral esquerdo, ou ele pode usar o Rodriguinho, que é um jogador polivalente, ele joga lá na frente, jogava aqui de lateral direito, também pode, mas aí já é uma posição que não é muito garantida, porque não é um jogador da posição, a lateral esquerda. Aí tem outro lá no meio do campo, Cavi, volante, que é onde nasce a jogada, moleque bom de bola. Tem 2, foi expulso, mas pelo que eu acompanhei, eu pensei que tinha zerado os cartões dele, mas não zerou, ele continua com 2, porque na regra do futebol, meu amigo William, e torcedor, só lembrando aos torcedores que ele sabe mais do que nós. Sim, o torcedor é afinado, o torcedor é antenado. Se você tem 2 cartões amarelos e leva uma expulsão direta, se for expulso, vai cumprir a suspensão da expulsão, mas vai continuar com 2 cartões. Agora, se você levou o segundo amarelo e aí pegou o amarelo, depois o segundo amarelo vai expulso. Aí já pegou 3. Se ele pegar 2 cartões na mesma partida, ele é expulso. Ele é expulso. Não, mas eu digo assim, mas se ele pegar 2 cartões, um nessa partida e na próxima, aí ele, na terceira partida que ele vai... É o terceiro cartão que ele vai punido. Ele dá direito a mais um, então serão 3 cartões amarelos? São 3, ele é suspenso com 3 cartões. Tá. Só que no caso do Cavi, ele foi expulso direto, ele não levou o segundo cartão, não, foi direto. Sim. E se ele leva e depois leva o segundo e vai expulso, poderia. Já tinha cumprido, porque ele já ficou fora de um jogo. Então, um jogador importante. Por lugar de Cavi, tem 2 jogadores, muito bons jogadores. Tem entrado, tem dado conta. Debu, um garoto aí que jogou lá jogou com o Zé Augusto lá em Barra do Corda, não sei se foi em Barra do Corda ou se foi lá no Juventude lá jogou com o Zé Augusto. Zé Augusto conhece, é um bom volante. Jogou já umas 2 partidas dele, um bom volante. E tem também o Pablo. Tem 2 jogadores para substituir o Cavi. A altura. Para o ataque, que é preocupação. Ronald, Daniel Passira e Fabrício. 3. Aí, por lugar do Daniel Passira tinha 2 cartões também. Aí foi expulso. Tá fora de qualquer jeito. Então, é o Rafael, que vinha fazendo gol, disputando com ele, chegaram a disputar, ele chegou a ser titular e tal. Por último, Daniel Passira estava fazendo gol. O Rafael, maranhense, ficou na reserva, mas é um bom jogador, estilo diferente. Passira é aquele estilão dentro da área, centroavante, gira com o corpo e bate. O Rafael não, sai da área, habilidoso, sai da área, mas é um
é uma boa opção também. Eu confio demais que não vai ter problema ali no meio. Agora, não tendo o Ronald e não tendo o Fabrício, aí complica. Aí que é a vez do Henrique. Jogador Henrique. Hoje na rádio eu esqueci do nome do... É o reforço, né? Do querido Henrique. O Henrique é habilidosíssimo. Henrique é estilo Pimentinha, vai pra cima. Ele é um grande jogador. Agora depende, e nós conversamos aqui em off, da regularização. Agora um dirigente, um jornalista afirmou que disse que até hoje à noite o Maranhão regularizava o Henrique. Ele deve ter as fontes dele. Sim. E o senhor sabe que a transferência do Henrique é internacional, né? Do Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Isso. Então, meu amigo Veras, tem essa situação. E o jogo é lá fora, é no estádio, lá na cidade de Horizonte, onde é o time do Atlético Cearense. É um time que está brigando. Enjoado também. Ele está classificado também. Tem adversário mais besta, né? Tem não. Então, eles estão disputando a segunda vaga. Então, a situação é essa. Mas acreditamos que o nosso amigo competente tem sabedoria para decidir isso daí, o Maranhão entrar. Acredito nesses garotos que vão entrar, porque esses garotos querem uma oportunidade, Veras. E tem que ser dado, né? Tem que ser dada. Um garoto desse vai entrar mordendo também para querer ganhar a posição. Sim. Então, a única preocupação é na lateral esquerda, porque no resto eu acho que, sim, aí se o Henrique for regularizado, aí é beleza. Joga Rafael Henrique lá na frente, Felipe Ramon pode completar, ou ele pode entrar com mais um homem, como o Maranhão joga pelo empate. É bom se frisar. O Maranhão tem 20 pontos e o Atlético Cearense tem 19. Então, se o Maranhão empatar, o Maranhão está garantido na vice-liderança. Essa briga, gente, nós estamos falando, é pela vice-liderança, é para ganhar o direito de jogar a segunda partida em casa, no mata-mata, que é a próxima fase. É isso aí. E aí tem outra briga também. Vamos finalizar o noticiário da Série D. Tem outra briga importante também. 4º lugar lá da Série D, do Grupo do Maranhão. Tá na briga. Grupo A2. Parnaíba e Tocantinópolis. O jogo é em Tocantinópolis. Parnaíba joga por um empate. E o Tocantinópolis joga na pressão. Em casa tem que vencer para poder conquistar a 4ª vaga e última. Pressão para cima do Parnaíba. Demais. E do Tocantinópolis também. É jogo cheirando muita emoção. Né? Muita emoção. Porque eles vão ter que botar o time lá para cima, para cima. E o Parnaíba tem que se defender também, né? Então esse é um grande jogo aí, essas emoções aí para o próximo final de semana. E vamos torcer tanto para o Sampaio na Série B se recupere, ter uma boa vitória diante do Sport, como o MAC consiga se manter, porque o MAC é o vice-líder hoje, né? Tem um ponto na frente do Atlético Cearense. Então é o que nós torcemos que aconteça. É o que vai acontecer, né? Vamos esperando. O Maranhão tem time, tem treinador, isso. Tem bons jogadores, vai dar tudo certo. Veras, o outro assunto que nós vamos estar falando aqui no nosso bate-papo. A seleção feminina vai estrear? Já estreou? Como é que tá? Vai estrear agora dia 24. Segunda-feira, se preparem. Mas já começou a... Começou hoje, a madrugada de hoje. E as meninas... Olha, Veras, amigo torcedor, você que acompanha o futebol, eu estou falando com pessoas expert. Eu nunca vi uma movimentação tão grande de apoio a imprensa brasileira e mundial acompanhando esse campeonato de futebol feminino, essa Copa do Mundo. Já existiram outras Copas, tal, mas não transmissão. Até as transmissões, quem ainda dava um apoio era a TV Bandeirante, pelo menos no Jogo do Brasil. Agora não. A Globo comprou a transmissão, os jogos estão sendo acompanhados. A Globo tem um repórter lá, todo dia lá junto com as meninas estão concentradas num local excelente, em um local igual é feito para os homens. Estão tendo todo apoio às jogadoras. Nós estamos com um time forte. O Brasil tem ido com um time... o Brasil está com um time forte. Por quê? Porque o Brasil desafiou em torneios amistosos agora os cobra. A França jogou com a França e venceu. Jogou com a Alemanha, que a França é campeã europeia. A Alemanha vice-campeã.
Os Estados Unidos, último campeão mundial, Brasil batendo. E uma coisa que me agradou, no jogo Brasil e França, assisti o primeiro tempo, a França é um timaço. A França em cima do Brasil, atacando o jogo amistoso, atacando. Meu amigo, terminou o primeiro tempo, aí eu quero ver o que a velha vai fazer. Treinadora sueca. Rapaz, essa mulher mexeu lá no time. Meus amigos, o Brasil entrou no segundo tempo contra a França não viu a cor da bola. Não viu. Aí sim, tem a mão do treinador. O time vai para o intervalo e volta diferente. Aí sim tem o dedo do treinador. Ela armou o time foi para cima. Olha, o Brasil tem um jogador chamado Gisele. Eu comparo com o Neymar. Meu amigo botava era 3 para marcar essa. O senhor vai ver, ela é titular. Gisele, ela joga no Barcelona, se não me falha a memória. Barcelona, no time do Barcelona, feminino. Rapaz, essa jogadora, e não é só ela. O Brasil tem Debinha, o Brasil tem a Marta, que está voltando de contusão. O Brasil tem a Rafaela, uma zagueira muito craque. A Rafaela é uma jogadora experiente, já tem 2 Copas do Mundo, vai para a 3ª. Futebol feminino houve uma evolução muito grande. Aquele preconceito, aquele tabu de que a mulher não podia jogar bola, tudo vem sendo quebrado. Você vê aí, você está falando de jogador brasileiro jogando no Barcelona, né? Estados Unidos, o futebol feminino é muito forte. Então, por isso que aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro de Feminino, hoje nós temos uma seleção brasileira fortíssima. Até com jogadores maranhenses, né? Tem 2. Eu até cometi um erro. Quero pedir desculpa aos nossos queridos amigos que nos acompanham aqui no nosso canal, no nosso programa Ginga Esportiva, que eu falei na última live nossa que a goleira era a Luciana. Não é Camila. Ela é goleira do Santos, goleira titular do Santos de São Paulo. Saiu daqui, a garota maranhense, sofrida, hoje está vencendo aí no futebol. Temos ela e temos a Ari Borges, foi jogadora do Palmeiras, hoje joga nos Estados Unidos, é uma das grandes jogadoras nossas do meio campo, Ari Borges. Então nós temos 2 maranhenses representando o nosso estado na seleção brasileira de futebol feminino. Eu acredito que nós vamos ter muitas alegrias aí com a seleção brasileira de futebol feminino, dessa Copa do Mundo. Eu acredito também. Eu vejo que é uma evolução muito grande, então a menina tudo otimista, né? E muita jogo fora. E a Marta doida para pegar esse doida, que é a última. É a última dela, Marta que dispensa comentários. A junta vontade, né? Isso, exatamente. A vontade, pode ser que... A treinadora nem se fala, né? A treinadora, quando era jogadora, ela... Teve um tempo que ela jogou como se fosse menino, você acredita? Eu acredito. E ela era muito boa. Boa jogadora. Sueca. Pensava que ela era menino e tal. Aí, ó. Conhece muito. O futebol feminino aí, ajudando a seleção brasileira. Conhece muito. Então se ligue, segunda-feira, 8 horas da manhã, Brasil estreia contra o Panamá, seleção brasileira feminina. E o segundo jogo, meus amigos, é contra a França. Mas só que nós ganhamos. Mas amistoso é amistoso. Amistoso é diferente. É diferente. Mas, pelo que vimos... Já conhece o adversário pelo menos. Exatamente. Né? E tem time para enfrentar a França. O Brasil tem time para enfrentar a França. Por isso que é bom jogar com um time forte. Que são os times que você vai jogar na competição. Vai jogar. Você pega um time de bairro, um exemplo, não querendo aqui desmerecer ninguém, mas a competição é internacional. Como é que tu vai fazer um amistoso e te avaliar por isso? Tem que fazer um amistoso com o time que você vai enfrentar lá na Copa do Mundo. E aí sim, quando tu chegar lá na Copa, você já jogou com aquele jogador, já tem uma noção mais ou menos de como, né? Com certeza. Faz muita diferença isso, realmente. Muita diferença. Queremos dar um alô aí para nossos amigos da Associação Cultural e Recreativa da Maiobinha. Um abraço a todos, um abração aí para todos vocês. Cinquentão, sessentão, todo mundo. Eu não posso falar nomes porque eu vou esquecer, mas tem umas pessoas que eu não posso deixar de falar. Meu amigo Ângelo, que foi várias vezes presidente, o atual presidente Ronaldo, o diretor José Antônio, o diretor de disciplina, diretoria de disciplina, o homem é forte lá, Antenor. Um abraço a todos vocês e a todos os nossos sócios, meus queridos irmãos e amigos, que a gente, todo final de semana, estamos juntos, nos confraternizando e batendo a bola e querendo vencer. Esse final de semana, pela Taça Maiobinha, que é o torneio do primeiro turno, do primeiro semestre, jogam o time azul contra o time vermelho
e o time amarelo contra o time verde. Diga aí qual é o seu time que você joga lá, o azul, o vermelho? Não, eu jogo no Sessentão, que o Sessentão só deu para fazer 2 times. 2 times. Então, qual é a posição do Cardoso? O Cardoso é o lateral direito. É? É o lateral direito, chega junto. Chega junto? E a inspiração do Cardoso, de jogador? Não, quando eu era mais jovem, eu era zagueiro. Não, era... Você gostava de... O lateral direito que você se inspirou? Assim, Carlos Alberto Torres, cracaço. Mas não jogo sirvo nem para amarrar a chuteira do homem. O homem era um craque. Rapaz, existe algum jogador no futebol brasileiro que foram estragados. Carlos Alberto Torres podia dar 10 para ele. Mas aí você tem que ser aquele lateral que apoia, que corre, que defende, que apoia. Como é que faz? Eu sou aquele jogador que quando eu tô no meio de os caras bons, eu faço minhas graças. Sei tocar bola, sei fazer com a bola para tocar. Técnico, não sou habilidoso, agora meu forte é a marcação. Marcação, quando eu era mais jovem, era respeitado. Tem que respeitar o coroa. Rapaz, quando eu era mais jovem, aí o caboclo vinha, passou a bola, mas o cara ficava bem aqui junto comigo. Não, mas eu nunca machuquei ninguém. Eu jogava lá jovem, todo mundo me considerava um zagueiro muito viril, mas não tem ninguém que chega... Não era maldoso, era... Eu vi vários jogadores que não tinha essa fama que eu tinha e quebrava a perna de um companheiro e tal. Não de maldade, futebol é um negócio que não tem maldade, tá certo? Então, esse final de semana, o bicho pega fogo lá no campeonato da Acre. O campeonato da Taça Maiobinha já está chegando no seu final, o vermelho joga contra o azul e o amarelo contra o verde. Já chegando nas partes finais aí da Taça Maiobinha, do segundo turno da Taça Maiobinha. São 2 turnos. O primeiro turno foi ganho pelo time azul e agora o segundo turno está a briga. O verde tem que ganhar, o vermelho tem que ganhar, o azul para fazer a final. E aí termina o primeiro turno, Vamos começar a fazer essas coberturas aí, né? Vamos começar, a galera lá, nós estamos estruturando para a gente fazer uma cobertura ao vivo. Para isso nós estamos nos estruturando. E tem também aí o Campeonato Amador, né? Isso. Copa Interbairro, a decisão aí dos irmãozinhos contra o... Não, o Jussatuba já está classificado. É irmãozinho, tem que olhar aqui, eu esqueci aqui, que já tem o Jussatuba classificado, que jogaram no final da semana passada. Esse semifinal já? Esse jogo aqui é no quebra-pote. É no quebra-pote. É irmãozinho... Campeonato Amador que revela muito jogador bom. Muito jogador bom. E essa Copa Interbairro está chamando a atenção. O jogador aí aparece aí. Está chamando a atenção do futebol. Aí deve ter muito empresário acompanhando. Então, a primeira semifinal foi sábado, a domingo. E aí o Jussatuba venceu nos pênaltis de 5-4, está classificado para a final. E agora, esse final de semana, joga Irmãozinhos e Iguaíba. Não precisa nem olhar, lembrei. Iguaíba, que é o representante aqui do Paço Lumiar. Então, esses 2 times vão fazer a outra semifinal da Copa Interbairro. Esse jogo é quebra-pote, no quebra-pote. Então, vai sair o segundo finalista para ter a decisão da Copa Interbairro, que já envolveu muitos clubes famosos aqui do bairro, e nós temos um dos representantes aí na final, aqui da cidade de Paço Lumiar, que é o time do Iguaíba. Então, não perca aí, Iguaíba e Irmãozinho. É isso aí. Decidindo aí a Copa Interbairro. Mandando um abraço também para o nosso amigo que está lá no Parque Horizonte, Grande Amassa Panela também. O nosso amigo Amassa Panela. O homem da produção, produção, que ele não está aqui hoje, mas trabalha aqui na nossa produção. A Amassa Panela. E já dizendo para você também que pode acompanhar, nós estamos no YouTube, você coloca lá Veras Comunicador, e também vai acompanhar nosso trabalho lá no YouTube. Tonho Cardoso aí no Facebook, né? Sim. Instagram também, né? Instagram também. E esse vídeo também vai ficar especialmente no Facebook. E também você pode nos acompanhar na Rádio Digital Voz do Horizonte, com o programa Voz Esportiva das 13 às 14 horas, de segunda a sexta. O William também tem um programa antes do Voz Esportiva, que é o Jornal Voz do Horizonte, um programa muito interessante que você fica antenado aqui com todas as notícias do município de Paço Lumiar e de toda a grande ilha, de todo o Maranhão e Brasil. As notícias importantes ele vai estar apresentando lá todos os dias das 11 às 13 horas. Então não perca, Rádio Voz do Horizonte, Rádio Digital Voz do Horizonte. Você pode acompanhar através do site da Rádio Voz do Horizonte ou através do aplicativo da Rádio Voz do Horizonte. Então,
você pode entrar nessas plataformas ou então através do aplicativo Playcast, também da Rádio Voz do Horizonte. Abraço aí ao grande Edmilson Carneiro, o homem aí da... Um abraço ao nosso diretor aí da Rádio Voz do Horizonte, Edmilson Carneiro, e da nossa diretora-geral, Vanessa Silva. Vanessa Silva. Grande abraço aí a você. Um abraço a vocês aí, ó, coração. E tem mais alguma coisa para falar aí? Não, acho que é isso, né? Não, Estaremos de volta na segunda-feira ou na terça, né? Mas vamos falar só do Brasileirão também, que tá pegando fogo aí. Ah, tá, o Brasileirão. O Botafogo, rapaz. Botafogo tá aí, viu? Tá vivo. Olha, Botafogo, disseram que era só fogo de palha, já tá fechando o primeiro turno. Fizeram um auê danada, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio. Sim, tudo mais. Palmeiras e tal, Botafogo ali caladinho. Comendo pela beirada. Quietinho. 12 pontos. Não é fácil, não. Na frente. Pontos. Tá vendo aí? Não é fácil, uma gordura grossa. Para tirar isso aí, só se for muito escorregão, muita zebra vindo do Botafogo. Isso. Vai ter muito campeonato pela frente, mas a diferença é boa. É grande. Confortável. Já vai virar o turno, e aí o Botafogo aí, com essa vantagem aí, difícil para tirar. Difícil pelo Botafogo vem jogando. É aquilo que nós lembramos do Sampaio, né? A preocupação que a gente viu é que o Sampaio não está jogando. Que se o Sampaio estivesse jogando bem, não, o Sampaio vai bater no... Fala em Campeonato Brasileiro, né? Do zum aí no Grêmio, o homem quer ir embora, não quer. Agora disse que só dor no joelho direto. O pessoal já comentando aí, né? Os jornalistas, os comentaristas esportivos, diz que ele já... Comentários, que até já houve uma proposta, rapaz, eu devolvo tudo que eu ganhei para mim ir embora. Rapaz, você já viu isso? Os comentários, sou eu. Olha, nós vivemos num mundo capitalista. Não existe esse negócio, não, eu te amo até a hora que aparecer um valor maior. Tá aí, ó, ele tá com esse negócio do joelho, eu até acredito que ele esteja mesmo, mas quem está querendo levar ele é o time do Messi. Sim. Estados Unidos. Pois é. Difícil segurar. Difícil. Um castelo lá dentro da Disney. Tá lá, pra ti, ó. Pra ti, tua família, pra teus meninos. Você sabe quanto é a multa não, né? Não sei. Acho que tá em torno de 200 a 400 milhões. Mas quando o cara quer ir, não tem jeito não. Porque o cara, então pronto, eu não vou mais jogar aqui, acabou. Complicado. Agora o cara tá jogando muito, ó, senhor. Eu não pensei que ele estivesse jogando bem ainda. Aquele ali, ele é matador. É fazedor de gol. Ele não faz outra coisa, não. É gol. Não sabe fazer nada, só gol. Rapaz, mas o cara faz a diferença, ó, rapaz. Desse jeito, ele disse que gemendo o tempo todo, tomando, fazendo remédio o dia todo lá para poder jogar. O cara faz uma diferença. Imagina um homem daquele em forma. Pô, não é, rapaz. Já é veterano, já. Já é veterano. Ainda faz diferença. Mas vamos ver se ele fica mais um pouquinho. Acho difícil, acho muito difícil. Depois que chega nesse ponto aí, que já chegou na cabeça, já mexeu, o cara fala, não, deixa tudo aí, eu não levo nada. Eu acho difícil. William, só para finalizar, lembrei de outro assunto aí. É a seleção brasileira de futebol de areia. Ela vai para a final contra o Uruguai. Olha aí. Então, também muito bem. Sampaio também lá representado, lá tem jogadores, inclusive titulares, estão marcando gol e jogando bem. Lá na seleção brasileira de futebol de areia. Venceu ontem o Uruguai e agora joga hoje com a Venezuela, precisando de um empate para já estar na final do futebol de areia. O futebol de areia também tem crescido bastante. Muito. Está tendo uma visualização muito grande no mundo. Futebol de areia. A camisa do Sampaio tem ido longe, né? Tem ido longe. Sampaio Basquete aí fazendo um papel excelente. Tomara que os Santos ajudem aí, que o Sampaio Futebol também melhora aí, resolva essa situação. Essas contratações que o Sampaio está fazendo aí, que ainda não estrearam, que estreiem bem e tire o time dessa situação que se encontra. Como diz, vai dar tudo certo. Vai dar certo. Tem tempo para dar certo. Agora tem que se empenhar para isso, né? Se empenhar. Não basta só falar, tem que... Não? É isso aí. Nós vamos encerrar, né? É isso aí. Agradecendo aí a todos vocês aí. É terça ou segunda? O certo é segunda. Segunda, terça. Não passa disso. É porque segunda também tem aquele horário, né? A questão do horário. Na terça-feira nós estaremos com um novo vídeo. Terça-feira nós estaremos com novos vídeos aí, já comentando os jogos que aconteceram na terça.
porque eu não sei se terça-feira já volta a Copa do Brasil ou Libertadores, eu sei que terça-feira sempre é ocupada com um desses campeonatos. Também vamos estar falando da Série C. A gente não fala porque não tem nenhum time maranhense, mas a Série C está pegando fogo. Inclusive, gente, times aqui do Nordeste de grande apelo popular, fazendo péssima campanha. Paysandu, Remo, América de Natal, gente. América de Natal está lá no... né? Tá, e lá a Série C, ela é interessante, ela é diferente. A Série C é como era o Campeonato Brasileiro antigamente. São 20 clubes, mas aí classifica-se X clubes para disputar as outras finais. É assim. Então, os que ficarem agora nessa primeira fase, lá nos últimos colocações, vão ser rebaixados para a Série D. A gente vai trazer novidade no próximo vídeo. Vamos trazer novidade também falando da Série C. Do brasileiro, que tem muito clube. Aqui nós temos muitos amigos, inclusive em Belém do Pará, tem muito familiar em Belém do Pará. E os clubes de Belém lá é uma pena, a torcida de Belém do Pará é fantástica, cara. É fantástico. Os jogos do Belém do Pará, a Tuna está fazendo uma grande campanha também na Série D. A Tuna e o Águia. A Águia de Marabá. Talvez o Mac encontre um deles dois aí pela frente. Mas o que está de parabéns aí é a torcida paraense, o estádio lotado todo o tempo. Aqui, gente, é uma tristeza, porque os clubes daqui, o Sampaio Corrêa é um time de massa, e já botou 40 mil pessoas num jogo contra o Craque de Goiás. E hoje, um jogo atrativo aí dá 5 mil, 6 mil pessoas. É um lamentável. Tá precisando também que o torcedor ajude. Torcedor ajude, cara. Você tem que ajudar a fazer a sua parte. Ajuda a me ajudar. É verdade. Porque você quer só cobrar, você tem que fazer a sua parte. Aí lá dentro do campo você cobra a diretoria. Eu estou aqui, estou pagando meu ingresso. Nós estamos vindo, estamos participando, estamos acompanhando, a gente quer resultado. Exato, quer resultado. Mas é isso aí. Nós vamos encerrando aqui nosso vídeo, agradecendo a todos vocês aí que vão nos dar o prazer de nos assistir. Vocês podem mandar suas opiniões aí pra gente nos comentários, pode colocar. Pode comentar que a gente vai ler e falar aqui as suas sugestões, o que você acha aí do que está acontecendo no futebol maranhense, do Sampaio, do Maranhão, aí do futebol brasileiro, da seleção feminina. Rapaz, nós esquecemos de falar que a Copa do Mundo teve seu início na madrugada de hoje com o primeiro jogo, Noruega e Nova Zelândia. O resultado terminou de 1-0 para a Nova Zelândia. Já aconteceram outros jogos agora à tarde que a gente estava aqui gravando. Agora, 23 horas, vai ter outros jogos e pegou. Só que o Brasil só estreia segunda-feira, dia 24, 8 horas da manhã. Inclusive, Veras, lembrando, nosso programa também é informação, o governador Carlos Brandão, o presidente Lula já tinha baixado essa portaria, que é ponto facultativo no horário dos jogos. Ou seja, durante os jogos, né? Se o jogo do Brasil é 8 horas da manhã, as repartições públicas estadual vão iniciar após o jogo. Então, das 8 às 10, deve começar só a partir da tarde, né? Porque termina 10 horas, 2 horas, aí o cara vai almoçar, sair para chegar em casa. Então, acredito que as repartições vão funcionar só da parte da tarde. Aí tem um outro jogo, quarta-feira, que esse não me recordo o horário, e tem um que é no domingo. Aí esse não vai mexer com ninguém, porque é no domingo, feriado. Tá certo? Valeu! Valeu! Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, e obrigado a Deus por nos permitir este bate-papo aqui com nossos amigos, torcedores e amigos que acompanham o nosso trabalho. Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.